Vamos conversar com a professora e coordenadora de núcleo da Uniafro Brasil, Elaine Correia. Bom dia, Elaine. Bom dia. Elaine, os dados da PNAD contínua da educação de 2019 mostram que o Brasil não avançou para diminuir a desigualdade educacional entre negros e brancos e homens e mulheres de uma forma geral. Dos 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos de idade que deixaram de frequentar a escola sem ter completado a educação básica, 71,7% são pretos ou pardos. E a maioria afirma ter parado de estudar porque precisava trabalhar. O acesso à educação no Brasil é uma das faces mais evidentes do racismo estrutural do país? Sim, com certeza, né? Porque a educação é o meio pelo qual a gente se desenvolve enquanto ser humano, né? E esse espaço da educação, ele nos é negado desde que os povos africanos, né, atravessaram o Atlântico e chegaram aqui para fazer um trabalho de construção desse país, né? E ao longo da história, né, a gente percebe que esse espaço que, querendo ou não, é um espaço de poder também, ele é nos negado, não só na educação básica, mas principalmente na educação superior, que os dados a gente vê cada vez, graças a cotas, aumentando, né? Mas devido à imersão que a gente tem ao racismo, esses dados eles são pequenos ainda, né? Ele deveria ter avançado muito mais. Mas para a gente já é uma conquista, né? E o ano que vem a gente vai ter aí a revisão das cotas raciais, para entender como que foi, se precisa continuar, quais são o, a forma como a gente deve prosseguir, né? Então, provavelmente, a gente, né, entende já desde antes que precisamos continuar, porque ainda essa desigualdade em relação à educação ela é muito grande. Eu sou professora da rede municipal de São Paulo também, né? E a gente percebe que as crianças, principalmente as crianças, adolescentes, nesse momento de pandemia, evadiu muito, né? Existe uma grande evasão desses números, principalmente as crianças das periferias, portanto, maioria crianças negras. Então, a gente precisa, de alguma forma, criar um plano de educação, né, que atenda a necessidade dessa população também, né? E quando a gente observa outros dados dessa PNAD, né, percebe que se trata de um problema também que atravessa gerações, porque a taxa de analfabetismo é quase 3 vezes maior entre negros. Quase 10 a cada 100 negros com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever, enquanto entre brancos essa proporção é de 3,6%. Mas quando a gente pega a população com mais de 60 anos, essa disparidade ainda consegue ser maior, né? Nessa faixa etária, 27,1% dos negros e 9,5% dos brancos são analfabetos. Então, isso mostra que, como você falou, Elaine, tem um avanço, né, que houve ali com ações afirmativas, políticas de cotas durante um determinado período da nossa história recente, mas o passivo é muito grande, então é preciso avançar ainda muito mais nessa área do acesso à educação para diminuir essa desigualdade? Sem dúvidas, né? As cotas raciais, ela vem nesse sentido de não existir para sempre, né? Porque o nosso objetivo é que um dia não exista mais racismo. Se não existir mais racismo, né? Racismo estrutural, principalmente, você não vai precisar mais das cotas raciais. Mas esses dados que você traz, ele já nos mostra o quanto estamos distante de reparar essa desigualdade em relação à população negra. Isso a gente olhando para a educação, né, que é um número assustador, quando você vê crianças e adolescentes que não estão sendo alfabetizados.
E isso, infelizmente, pode acontecer dentro da própria escola. Muitas vezes essas crianças, esses adolescentes estão inseridos na escola e aí a gente precisa olhar esses dados com cuidado, porque se eles estão inseridos na escola, o que está acontecendo dentro do ambiente escolar para que essa criança ou adolescente não esteja desenvolvendo, porque o racismo ele é estrutural, né? Ele é estrutural e institucional, né? Então, uma criança negra, muitas vezes periférica, quando acessa a essas instituições, logo de início, que é a escola, que é o primeiro lugar, né, que a gente vai sociabilizar, a gente tem uma série de enfrentamentos ali dentro daquele ambiente, né? Visivelmente a gente observa no ambiente escolar rótulos que são colocados nas crianças negras. Ou é uma criança muito tímida, ou é uma criança que, por falta de atenção, ela vai ser aquela criança mais que são colocadas como mais indisciplinadas, e não se entende o porquê que essas crianças estão se desenvolvendo desse jeito. Muitas vezes é porque esta instituição ela não ampara, ela não acolhe, infelizmente a gente vive numa instituição escolar, não só no nível básico como no nível superior, que ainda pratica muito racismo, né? E a gente tem reparações para isso, como a lei 10.639, mas que na prática ela ainda precisa avançar muito, né? Aliás, falando justamente da Lei 10.639, né, que foi aprovada para alterar a Lei de Diretrizes e Bases LDB há 17 anos, incluir no currículo essa obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas do Brasil, tanto as públicas quanto as privadas. Esse resgate da contribuição do negro na formação do Brasil, ele tem acontecido a contento no ambiente escolar? Você já observou que não muito, né? Mas o que falta, o que é necessário para o poder público fazer para que isso se torne uma realidade nas salas de aula? Bom, essa lei ela vem com o objetivo, né, como você bem colocou, de trazer para a sala de aula a história, a cultura afro-brasileira. Só que a gente tem um grande problema nesse processo, que são as formações, né? As formações dos docentes e das docentes que vão aplicar essa lei. Né? Como a gente tem as instituições, vamos pensar aí, ao longo dos anos, elas se dedicaram aos estudos eurocêntricos, né, principalmente dos países aí da Europa, né, a gente tem uma defasagem muito grande dos docentes em relação a essa formação. Né? Eu, por exemplo, que me formei em 2009, na minha primeira graduação, eu peguei bem o meio, a transição, né, da implementação dessa lei. Então, eu ainda tive algumas disciplinas relacionadas, porque minha primeira formação foi em letras, então relacionada à literatura africana, mas foi pouco, né? Foi pouco, não seria o suficiente para eu entrar numa sala de aula e trabalhar com essa temática com segurança, né? O que vem acontecendo, que eu percebo, é que o movimento negro, né? E aí eu vou citar a Nina Limo Gomes, que diz que o movimento negro é um movimento educador, eles nos educam para que a gente possa passar para as nossas crianças essa noção de cultura e história africana e afro-brasileira, né? Então, infelizmente, a gente tem esse problema na escola, né? Não se investe em formação, não só na escola, mas nas universidades também. Não se investe nas formações como deveria, nas formações dos docentes, então, portanto, esse docente não tem como aplicar essa lei, né? Então, eles ficam muito concentrados em coisas muito pontuais, como o Novembro Afro, né? No Novembro Afro a gente vê uma movimentação das escolas no geral para tratar a temática afro, mas a gente tem que lembrar que não essa lei ela não vem
de uma forma pontual, só no Novembro Afro, né? Ela vem para que esse resgate seja contínuo em todas as disciplinas, né? Que é um erro acreditar também que é só para as disciplinas de história, ciências sociais, filosofia, que é mais as ciências humanas, ou linguagens. Não, ela vem para ser aplicada em todas as disciplinas, o que é possível fazer, né? Mas sem formação dos docentes, a gente caminha lentamente. E isso fica evidente também, né, Elane, quando a gente vê, por exemplo, esse resgate que foi feito, como você mencionou, pelos movimentos, principalmente os movimentos negros no Brasil, que conseguiram resgatar o 20 de novembro, né, uma data que celebra Zumbi de Palmares, sendo que no Brasil, nas escolas em geral, pelo menos na minha época, por exemplo, se aprendia muito mais a respeito da Princesa Isabel do que de Zumbi dos Palmares. É importante esse resgate dessas figuras importantes, né, da história do Brasil na prática, né? Isso também é fundamental para a base de uma educação antirracista, resgatar o papel que essas pessoas, não só Zumbi dos Palmares, mas diversos outros personagens da história que são negros, são super importantes para a formação do nosso país, mas que acabam ocultados ali do currículo escolar e também, inclusive, do tratamento da mídia de uma forma geral. A gente precisa, né, entender quem são esses personagens. Só que para a gente entender quem são esses personagens, como o Zumbi, como o Dandara, o que significa o 20 de novembro, né? A gente precisa aprender a contar a história e até mesmo ouvir a história por um outro ponto de vista, né? Ouvir essas narrativas por um outro ponto de vista, que é o nosso ponto de vista, que é o ponto de vista da população negra, né? A gente passou aí por muitos anos ouvindo essas narrativas e até hoje, infelizmente, a gente observa essas narrativas sempre sendo contada a partir da branquitude, né? Então, se você ouve a história do Brasil, você vai ouvir através das narrativas da Princesa Isabel, do Dom Pedro, e assim por diante, né? E pouco se ouve a narrativa por meio das pessoas negras, né? Eu sou especialista em literatura brasileira e de mulheres negras, escritoras negras, e a minha insistência é que nós precisamos ler, ouvir principalmente essas mulheres que sempre escreveram sobre a nossa história. Né? É importante lembrar que a primeira romancista do Brasil foi uma mulher negra, que é a Maria Firmina dos Reis. Então, ela está contando a história da escravidão por um outro ponto de vista, que é um ponto de vista de uma mulher negra num país que ainda tinha um regime escravocrata. Né? Ela era abolicionista, óbvio, e em suas obras isso reflete muito, mas que é pouco lida, que é pouco conhecida, que existem pouquíssimos trabalhos em relação a essas escritoras e escritores também. Então a gente precisa ouvir a narrativa por um outro ponto de vista, que é esse ponto de vista da população negra, que por muito tempo foi apagado, né? E eu acredito, eu venho, né, percebendo isso, que nos últimos anos a gente vem revivenciando essas narrativas. A gente tem observado mais, a gente tem cobrado mais também. Eu vejo que muitos estudantes jovens que estão entrando na universidade observam que a universidade ainda insiste num currículo totalmente colonizado, eurocentrado. Eles já cobram, cadê as escritoras negras, cadê os escritores negros? E isso é importante, né? Porque só ouvindo o lado da nossa história é que a gente vai conseguir aprender também sobre a nossa identidade. Agora, amanhã, os movimentos negros estão se mobilizando, chamando também diversos outros movimentos para a mobilização
né, no dia 20 de novembro, e é importante essa interação também, e a educação vai ser um dos pontos tocados por essa mobilização que está sendo estruturada para esse sábado, Elaine? Sim, né? Bom, primeiro eu convido a todos e todas aqui que participem desses atos. Nós vamos ter diversos atos espalhados pelo país, aí procurem na sua cidade algum lugar onde vai existir esse ato, né? E aqui em São Paulo, que é onde eu estou, o ato principal vai acontecer na Avenida Paulista. E a educação não tem como ficar de fora, porque, como novamente cito aí a Nima Lino, ela diz que o movimento negro ele é um movimento educador, é um movimento que educa esse país. Então, a gente estar nas ruas não é um simples ato de vamos lá mostrar quem somos, qual é a nossa história. Né? O movimento negro, ele educa esse país. E ele não educa só as pessoas negras, né? Ele educa a sociedade como um todo. Né? Eu, por exemplo, sou fruto da educação do movimento negro. Né? Muitas coisas que eu aprendi, e se hoje eu estou aqui falando com vocês com um pouco de propriedade que eu tenho, é porque o movimento negro participou dessa minha formação. Né? Eu só vim descobrir diversas coisas sobre a minha identidade, sobre a minha posição social nesse país, por meio do movimento negro, né? E a UNEAFRO, que é a instituição pela qual eu estou falando aqui, ela tem um papel crucial nisso, né? Porque nós estamos exatamente ligados na educação, né? Nós trabalhamos com cursinhos populares nas diversas regiões de São Paulo e do Brasil, de outros estados, levando educação antirracista, uma educação com uma proposta de descolonizar pensamentos, na formação dos meninos e meninas das periferias, para trazer um novo olhar para a sociedade, né? Porque a educação popular ela não se restringe só a colocar as pessoas nas universidades, ela vai para além disso, né? Ela também tem esse propósito de inserir estudantes negros e negras na universidade, mas o objetivo não é só esse, né? Esses estudantes eles vão à universidade, mas eles têm que cumprir o seu papel enquanto agente de transformação dentro dos seus territórios, nas periferias, para que haja uma mudança coletiva, não seja apenas uma mudança individual. Então, sem dúvidas, amanhã nós vamos ter muita educação nas ruas, né? Educação popular, educação dos movimentos, todas as falas que são feitas, elas nos educam, elas nos colocam num lugar de conscientização, né? Então, com certeza, a gente vai ter muita educação. E é importante esse papel do movimento negro que você destaque, Elaine, porque muitas vezes aqui, inclusive em períodos recentes, né, 2013, as pessoas falam, nossa, as pessoas voltaram às ruas, o povo voltou às ruas, e o movimento negro nunca saiu das ruas, né, trazendo para a agenda essa pauta antirracista e fazendo um trabalho que, como você mencionou, é político, mas também pedagógico. E se não fosse esse trabalho, nós não teríamos tido as transformações que nós tivemos recentemente também, Elaine. Com certeza, né? Eu acho que em nenhum momento da história desse país o movimento negro esteve de fora das grandes mobilizações e dos grandes momentos históricos que a gente teve que atravessar, como, por exemplo, foi a pandemia. É a pandemia, né? Ainda estamos numa pandemia. Isso não significa que foi confortável estar nas ruas, né? Enquanto as pessoas deveriam estar se resguardando em casa. Mas foi necessário, né? Foi necessário para que acontecessem aí, por exemplo, a distribuição de vacinas, não aconteceu de forma gratuita, a gente teve que fazer muita luta, como tudo acontece nesse país, a gente é tudo fruto de muita luta. Às vezes as pessoas pensam assim, mas as cotas, por exemplo, foi distribuída gratuitamente.
para as pessoas. Não, isso é resultado de luta, assim como esse momento de pandemia também está sendo resultado de muita luta, né? A gente tem que confrontar esses poderes, né? Porque, afinal de contas, infelizmente, a nossa população, a população negra e periférica, foram as que mais sofreram nesse momento de pandemia, porque não puderam se resguardar, né? Muito se pensou, eu tenho escutado alguns estudiosos, principalmente dessa questão do urbanismo, né? Que falam o seguinte: eles apostaram que a periferia seria mais prejudicada em relação à pandemia porque vivem nas periferias. Então, ali você já tem um estado de vulnerabilidade. Mas, na verdade, as pessoas que moram na periferia foram maiores prejudicadas, se infectaram, faleceram, né, porque elas continuaram trabalhando. Como o trabalho é distante, você tem que pegar transporte lotado, onde há um nível muito alto de infecção. Quem pegou aí agora, né, está retornando e pegando os transportes, a gente percebe como aquele lugar ele é insalubre, né, para esses momentos de pandemia, né? E muitas pessoas não tiveram esse direito de se resguardar, de fazer a quarentena, de se cuidar, não tiveram que trabalhar, né? E infelizmente acabamos aí com esse resultado e ainda estamos sofrendo muito com a questão da fome, por exemplo, né? A fome hoje é uma coisa assim, sem dúvidas, acho que é algo que tem nos tocado muito quando a gente sai às ruas, né? E percebe tantas pessoas em situação de rua, passando diversas necessidades. E esses corpos e essas corpos que estão ali são corpos negros em sua maioria, né? Então, mais uma vez, a gente está atravessando uma crise e essa crise, ela nos aponta uma flecha. E a flecha é sempre direcionada aos nossos corpos, né? E, então, o movimento negro, estar nas ruas, estar conscientizando, é justamente para isso, né? Porque essas questões, esses problemas sociais, eles sempre nos atingem diretamente porque estamos na base, né? Elaine, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com a professora e coordenadora do núcleo da Uniafro Brasil, Elaine Correia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.